sobre pais negligentes. Pais negligentes. Mais um dia de live aqui, essa semana falando sobre os estilos parentais. Falei sobre fusão emocional também. Na quarta, sobre como ter relações saudáveis com a Thaís na comunicação não violenta. Serão 15 minutos em torno de aula todos os dias, 30 dias. Então, comecei na segunda. E hoje o assunto ele é bem sério, né? Os pais negligentes. Pais negligentes são pais que praticamente abandonam emocionalmente os filhos, que deixam, não tem vontade ali de ter um vínculo, de cuidar, não se importam com as necessidades da criança. Eles jogam a responsabilidade. Então, se a criança está passando por alguma questão de comportamento, uma birra, ou ela está passando por uma dificuldade emocional, um descontrole emocional, que é normal da idade. Na semana que eu vou falar das emoções, eu vou falar um pouco mais das birras também. Ou se a criança está se sentindo insegura, está com baixa autoestima, que é uma resposta dos pais negligentes. Esses pais, eles tiram a responsabilidade dessas consequências na educação da criança, na criação ali, e jogam para os avós. Então, se a criança está tendo um comportamento difícil, esses pais falam, mas é porque o avô, a avó fez isso, porque a escola fez aquilo, porque a babá está tratando desse jeito. E normalmente eles usam uma linguagem que fala assim, eles estão mimando demais essa criança, por isso que essa criança está tendo esse tipo de comportamento. Então são pais que não têm essa proximidade com a criança. Aconteceu alguma coisa com a criança ali na escola, esses pais não perguntam o que está acontecendo para a criança, apenas pega a criança ali da escola, vai para casa, dá o jantar, tudo muito automático. São pais que estão deixando de ter essa vinculação com a criança por causa dos celulares, por causa das redes sociais. Então é uma criança que chega em casa e os pais não vão ficar com essa criança, eles deixam ali a criança, dá qualquer coisa para comer, não tem uma troca emocional, não se interessa, aquele se interessar genuinamente pela vida da criança. Então dá comida ali do jeito que tem que dar, a criança vai conversar, tá bom. Então não tem esse vínculo, não tem essa proximidade, não tem essa conexão com a criança. Então isso traz muitas consequências, isso é um assunto muito sério. Esse estilo parental ele é muito preocupante. E se você que está vendo agora ou vai ver depois se encaixa dentro dessa situação assim como pais, né, como pai e mãe, preste atenção, porque essa criança, normalmente os pais negligentes criam uma relação de apego inseguro, e esse apego inseguro ele torna a criança insegura mesmo. É uma criança que não sabe se relacionar com outra pessoa. É uma criança que tem baixa autoestima ou praticamente não tem autoestima. Ela não tem nenhum sentido de valor. E aqui eu vou trazer algo assim que a nossa criança, a maioria de nós, passamos por isso, não é? Por essa questão principalmente de não pode abraçar, não pode estar perto, não pode ter carinho. Só mudando a música aqui. Não pode ter carinho, não pode abraçar, não pode ter colo demais. E isso faz com que a gente se desvincule ali fisicamente. Um dos pilares do apego seguro é termos esse contato físico com a criança. E se a gente não proporciona isso a ela, a gente evita, né? Tem esse contato evitativo ali, eu evito ter esse contato físico, seja por crença ou porque eu tenho tanta ferida dentro de mim e que esse contato físico é difícil. É difícil oferecer esse contato físico para o meu filho e para minha filha porque eu não tive. Toda vez que você vai, que a sua criança chega perto de você para abraçar você,
vem uma sensação ruim dentro de você, porque é uma referência que você teve lá da sua infância. Então, normalmente, pais negligentes foram negligenciados na sua própria infância, de carinho, de atenção. Então, são crianças que não têm carinho, elas não têm um feedback do que elas estão fazendo. Então, elas não sabem se o que elas estão fazendo é certo ou se é errado, se isso é um limite respeitoso, se isso não é um limite respeitoso. São crianças que chegam até a se machucar, né? Para chamar a atenção dos pais. Isso é muito doloroso, sabe? Isso é muito profundo, assim. Uma criança que chega a se ferir fisicamente ou emocionalmente para chamar a atenção dos pais, e mesmo assim ela não tem atenção. É quase um pedido de socorro dessa criança, que ela não consegue chamar a atenção desses pais, ela não consegue ter atenção, e não é uma atenção exagerada, é uma atenção natural. Só que esses pais não, é como se eles não quisessem ser pais, sabe? Nem pai nem mãe, eles não querem estar ali. Eles delegam para as outras pessoas essa função. E essa criança até se machuca fisicamente, né? Quando não se machuca emocionalmente, ela está machucada, mas eu falo assim, quando ela não se diminui, porque ela é tão sem valor nessa relação, ela é tão sem valor, os pais não dão valor, tudo que ela faz está errado. É como se ela fizesse isso daqui, então ela vai lá, ela quebra as coisas para ter a atenção do pai, e o pai e a mãe nem liga, né? Só diminui, só menospreza essa criança. Então ela não tem atenção. Eu coloquei alguns pontos aqui para eu, né, para eu não perder de falar. Então são crianças que se tornam inseguras de si, inseguras em todos os seus relacionamentos. Eles têm essa questão, como eu falei, do apego inseguro, desse evitativo de contato físico, não se sentem valorizadas, nunca se sentem vistas em uma relação. É aquela criança que muitas vezes se torna um adulto, né? Que tá numa relação e se sente invisível, sabe? Nossa, eu tô nesse relacionamento aqui, mas eu não me sinto vista, eu não sou vista, eu nunca fui vista. Então a gente pensa em você como adulto, de você ser dessa maneira, não se sentir vista, não se sentir amada, não é? Não se sentir de valor, achar que você não tem esse valor. Isso você acaba ali repetindo isso com o seu filho. Todos os nossos estilos parentais, ou a gente foge totalmente daquilo que a gente recebeu, ou a gente persegue, né? Persiste nesse mesmo estilo parental, até termos consciência e falar, bom, isso daqui não está funcionando. Mas essa consciência é para quando a gente olha para os filhos. É para quando a gente olha para as necessidades dessa criança, entende que ela está precisando. E esses pais negligentes, eles não olham, eles negligenciam as necessidades dessa criança. Que necessidade, Daniela? Necessidade não é desejo. Então, negligenciar uma necessidade da criança é aquela criança que está com fome e ela fala assim, eu estou com fome. Fome nada, você acabou de comer, não vai comer nada agora não. Não tem que comer. Essa criança está com sono? Não, sono? Imagina, não, tá cedo, não vai dormir agora, eu tenho um compromisso aqui e agora não vai dar para você dormir. Eu preciso de um calor, né, de um calor humano, um afeto. Não, agora não dá. Tô aqui trabalhando, agora não tá. Então a gente sempre vai negligenciando essas necessidades básicas da criança. Como eu já trouxe aqui ontem na aula dos pais conscientes, né? Os pais responsivos porque atendem essas necessidades da criança, que é a necessidade pelo apego seguro, as 4 principais ali de proteção, proximidade, né? De contato físico, de segurança, do brincar. Então da proximidade, essas previsibilidade também emocional que nos negligentes não existe, né? Não tem nada de previsível emocionalmente esse pai e essa mãe. Então essas necessidades são negligenciadas e isso a criança vai entendendo que ela não tem valor, que aquilo que ela precisa não é interessante, ela não tem aquele feedback que eu falei, ela não tem o carinho, não tem atenção. Então ela cria uma imagem negativa de si mesma, ela se coloca para baixo, aquela criança mesmo, quando criança que fala que ela não é amada pela família, meu pai e minha mãe não me amam, e aí ela tem
até fora, como esses pais, eles jogam a responsabilidade de educar, de criar, de dar essa atenção em outras pessoas, na escola, para os avós, para babá, muitas vezes essa criança ali, ó, tem mais afeição por esses outros adultos, né, por essas outras figuras de apego, do que propriamente dos pais. E isso é triste, né? Isso é uma questão aí, assim, que é muito importante ser olhada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Como eu falei, as lives são rápidas, né? Esses 30 dias aqui serão 15 minutos. Então, ela se sente sozinha, uma criança que está sempre se sentindo sozinha. É aquela criança que chama, né? O play, que é uma das necessidades ali da criança. Ela chama o pai e a mãe para brincar e esse pai e essa mãe nunca tem tempo para brincar com essa criança. E promete, né? Ah, depois eu brinco, depois eu brinco, depois eu brinco e nunca brinca. Então, ela se sente sozinha, não somente na hora de brincar, mas o brincar é algo que é bem característico dessa relação. Então, são pais ali, ó, como eu falei, não se preocupam com alimentação, não se preocupam com dormir, não querem saber o que está acontecendo com essa criança. São crianças que adoecem mais, justamente por elas não terem essa atenção que elas precisam. E o adoecer da criança é uma maneira de chamar a atenção desses pais. Através da doença, essa criança já tentou chamar tanto atenção, já se machucou, já quebrou as coisas, já pediu carinho, já pediu atenção de todas as maneiras. O que o corpo faz? Bom, a única maneira aqui de eu ter atenção dos meus pais é ficando doente. Então, ela fica doente. E aí, pelo estudo, né, das doenças, da somatização, da doença relacionada aqui com o corpo, normalmente são doenças respiratórias ou doenças de pele, porque as doenças de pele, elas estão relacionadas ali, ó, não é 100%, tá, gente? Que eu quero deixar bem claro aqui, ó, não estou falando que toda doença de pele ou toda doença respiratória é uma relação de pais negligentes, tá bom? Mas algumas situações são sim, tá bom? Então, essa doença de pele, ela aparece porque eu preciso desse contato físico. Eu preciso que você passe a mão na minha pele, assim, ó, e sentir esse contato físico. E por que doenças respiratórias também? A doença respiratória, ela está relacionada com o relacionamento. Então, são doenças que estão relacionadas com se relacionar com as outras pessoas, tá? Então, asma, bronquite, tosse, uma criança que fica alérgica, respiratória, sabe? Então, são crianças que precisam cuidar desse relacionamento, tá bom? O que mais? Então, são aqueles pais que falam, isso passa, logo passa, isso daí não é nada. Então, a criança tá ali com uma respiração difícil, não, logo passa, isso daí não é nada, isso daí é inverno, é mudança de estação, não é nada, daqui a pouco vai passar. E isso não passa, vai se tornando crônico, não é? Então, como eu falei, delegam a educação para as outras pessoas, né? Então, se a criança está com alguma questão aí de comportamento, é culpa da escola, é culpa do avô e da avó que mima demais, sempre coloca como se outras pessoas estivessem mimando o mínimo de atenção que as outras pessoas dão. E às vezes essas pessoas até oferecem isso para a criança, porque estão vendo que elas estão sendo negligenciadas. E aí, esses pais aqui que estão negligenciando, falam, tá mimando demais, por isso que essa criança está tendo esse comportamento. Tá bom? Então, é isso. Espero que traga aqui para a consciência de quem for assistir. Não se sinta culpada, não se sinta culpado se você se identificar com sendo um pai ou uma mãe negligente. A intenção aqui é trazer consciência mesmo, para que você possa mudar. É possível mudar, é doloroso mudar, como eu disse ontem, na aula de ontem, mas é muito possível, todos ganham. Nós ganhamos, nós curamos a nossa criança lá, que também foi negligenciada, e nós evitamos que os nossos filhos, as nossas crianças, se tornem inseguras, se tornem, né, sem autoestima, feridas. A gente fala tanto que a gente não deseja que as crianças passem por aquilo que a gente passou e carreguem feridas, mas a gente tem esse tipo de relação, a gente está deixando feridas nelas. Tá bom? Então é isso sobre os pais negligentes, não é para trazer culpa, é para trazer consciência, para você compreender como foi sua infância e decidir, bom, eu sei que isso daqui não vai ser legal para os meus filhos, então a partir daqui eu quero tomar a consciência, primeiro é a partir, né, tomar consciência, aceitar
que tem esse tipo de relação com o filho, com a filha, e ter o desejo aí genuíno de mudar e persistir nessa mudança, porque é diária. Tá bom? Eu não sei quem tá aqui comigo ainda, mas um bom descanso para vocês. Amanhã a gente volta para outra live. Serão 30 dias, em torno de 15 minutinhos aí, abordando temas de estilos parentais, sobre o papel dos pais, sobre educação emocional, sobre o estilo de apego seguro, apego inseguro. Vou falar também do corpo físico ali da mãe, da diástase, do retorno do corpo. São aulas um pouquinho mais leves, ao longo de um mês. Um bom descanso. Todas essas aulas estão ficando salvas aqui. Aí você clica numa setinha que tem aqui no meu perfil, que você consegue assistir todas as aulas. Um bom descanso, até mais.